Estamos ao vivo. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre finanças e prosperidade. Vamos entrando. Sejam bem-vindos. Bom dia, Claudiana. Bem-vinda. Vamos compartilhar a live. A Aline, vamos entrando. Hoje a nossa live tá sensacional. Tá pegando fogo. Vocês não têm noção quanto eu tô feliz de estar compartilhando com vocês alguns entendimentos que eu tive aí nos últimos tempos e que tem feito todo sentido na minha vida. E nós vamos falar hoje que o tema, né, tem algo impedindo seu marido de prosperar. E vou falar pra vocês, não é o que vocês imaginam. E às vezes a gente tá correndo e não tá chegando em lugar nenhum. Muitas pessoas já desistindo do casamento porque acham que é uma coisa, mas é totalmente outra. Então, bem-vindas aí a Silmara, a Claudiana, a Vanessa, a Aline. Vamos compartilhar a live com outras pessoas. Vou compartilhar aqui. É um assunto maravilhoso que todas nós temos que ouvir. E não só as mulheres, eu acho que os homens também, né? Trazer esse entendimento, essa clareza. Deixa eu compartilhar aqui nos meus grupos. Bem-vindas, vamos entrando. Logo, logo nós já vamos começar a live. Vocês estão me ouvindo bem, vendo bem? Vão comentando aí pra mim, por favor. Sejam bem-vindas. Hilari Araújo, bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Tem algo impedindo o seu marido de prosperar, mas não é o que você imagina. E aqui não é só para mulheres, a gente está falando do marido, mas muitas coisas das quais eu vou falar aqui, vocês vão identificar em vocês mesmas. Eu falo do marido porque o meu conteúdo geralmente é para mulheres. Eu tenho um grupo chamado Mulheres Imparáveis, então ele é direcionado para mulheres. Mas a gente sabe, né, que os assuntos, quando a gente está falando aí sobre finanças, sobre prosperidade, ele não é só da parte do masculino, tem a parte do feminino também, né? Então vamos chegando, vamos compartilhar a live com outras pessoas. E nós já vamos iniciar. Eu queria saber quem está aqui comigo. A maioria delas eu já conheço, mas tem algumas que ainda não. Quem é casada, quem é solteira, quem é divorciada e quem que está no estado civil enrolado. Eu falo enrolada porque está morando junto e ainda não casou, né? O marido está lá enrolando e não leva essa mulher para casar. Não passa pro nome dela. Bem-vindo, Edson. E então coloquem aqui se vocês são casados, solteiros, só para eu entender como que tá o nosso público aqui. O Edson, a Eva, a conselheira, olha, tenham bons conselheiros. Eu estou fazendo leitura de provérbios todos os dias. Provérbios fala muito sobre a prosperidade, ele fala muito sobre o sábio, sobre o tolo. Bem-vindo, Robinho. E então o Provérbios fala muito sobre o sábio e o tolo, né? Então eu tô aprendendo muito com Provérbios. Eu quero transbordar muito aqui na vida de vocês tudo que eu tenho descoberto, né? Na Bíblia fala que o segredo está em descobrir aquilo que está encoberto. E tem muitas coisas que estão encobertas na nossa vida e a gente tá travado, não está prosperando porque não está dando atenção àquilo que é de fato, a gente não está chegando na causa. Pode deixar, Robin, vou mandar um abraço pro Wellington. Viviane, bem-vinda. Extraordinário dia para você também. Aqui a Claudiana tá colocando 12 anos e não sou casada. Não pode, Claudiana do céu. Você está 12 anos e não é casada? Você sabe que eu fiquei 23 anos com o Wellington sem casar. Nós casamos fazem 2 anos, vai fazer 3 anos agora, esse ano. Então, hoje, a missão do Wellington como mentor, eu não sabia que vocês não eram casados. Eu quero até perguntar pro Wellington se ele sabe. Ele vai hoje ligar pro Magno para botar uma data. Não acredito, vocês são nossos mentorados e vocês ainda não são casados. Então, o Magno é o enrolão. Pode escrever aqui, Magno ele enrola a Claudiana há 12 anos. A Aline, ela tá dizendo que ela é casada também. Eu sou casada há 25 anos. Eu falo 25 porque eu morei junto com o Wellington durante 23 anos. Eu conheci o Wellington com 16 anos e logo fui morar com ele, né? Fui morar com ele aos 17 anos e hoje nós estamos 25 anos juntos. Somos casados, não casamos na igreja, mas casamos no civil.
e casamos aqui em Alphaville, né? Sou de Florianópolis, Santa Catarina, estou morando em Alphaville, casei aqui em São Paulo, em Barueri, na cidade que eu moro. Bem-vindo, Lucas, não saia dessa live, encaminha para sua esposa. Eu vou falar algumas coisas aqui que vai fazer todo sentido na vida de todos os casais. Então, a Claudiana tá falando aqui, Magno enrolado. Magno enrolado. Nós vamos desenrolar o Magno, nós vamos fazer ele descobrir coisas que só homens fazem, porque meninos não casam, homens é que casam. Meninos não sabem pagar as contas, vocês sabiam? Homens sim, homens pagam a conta. Meninos não são tão responsáveis, homens são responsáveis. Então nós temos que trazer esse entendimento e não julgando o Magno. Magno, eu tô falando dele porque ele é nosso mentorado, então eu me sinto íntima para poder falar dessa forma com ele. É uma repreensão de forma construtiva. Bem-vindo, Daniel. Daniel é filho da nossa mentorada Luciana, não sei se é ela que está aqui com o Instagram dele, mas bem-vindo, muito bom, Daniel. Você é um filho que é jovem e já está carregado de sabedoria, está estudando, né, buscando cada vez mais conhecimento. Talvez, eu falo, nós como filhos estamos aqui para aprender algo que talvez os nossos pais erraram, que a gente não precisa estar replicando. Inclusive, eu quero o Anderson aqui comigo, porque essa live vai falar muito com o Anderson também, que é o marido da Luciana. Bem-vinda, Marlene. É isso aí. Quem tá aí comigo, vamos compartilhar essa live. Vale a pena. Vocês vão ter pessoas gratas a vocês após o término dessa live. Então, nós vamos falar sobre: tem algo impedindo o seu marido de prosperar, mas você não imagina, não é o que você imagina. Tem algo impedindo o seu marido de prosperar, mas não é o que você imagina. Vocês sabiam que 60% dos divórcios hoje, eles são por conta da parte financeira, por falta da má gestão financeira? Vocês sabiam disso? E eu tenho estudado muito sobre isso. Deus tem colocado, eu comecei o ano lendo Provérbios, e Deus tem colocado muito no meu coração para falar sobre finanças, para falar sobre isso. Inclusive, na minha mentoria Mapa da Realeza, eu estou falando muito sobre isso. Nós estamos fazendo o Mapa da Vida Extraordinária, que é o projeto de vida, os nossos planos. Quais são os nossos planos? Tirar de dentro da nossa caixinha aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente almeja. Quais são os meus objetivos? Por quê? Porque muitas pessoas não conseguem nem sonhar. E dentro dessa mentoria, nós estamos falando também sobre gestão financeira. Muitos casais não sabem gerir o seu dinheiro. Muitos casais ganham e perdem tudo. Muitos casais não conseguem nem ganhar dinheiro. Então, temos muitos problemas no casamento por conta da parte financeira. Eu estava refletindo sobre isso e o Pablo Massal, que é meu mentor e meu sócio, bem-vindo, Duzão. O Pablo Massal, que é meu mentor e meu sócio, ele fala que quando ele se casou com a Carol, os dois começaram a estudar sobre várias áreas da vida. Eles começaram a estudar sobre finanças, eles começaram a estudar sobre como ser melhor como pai e mãe. Quando a Carol engravidou a primeira vez, eles começaram a estudar e descobriram que era o sexo masculino. Eles começaram a estudar como criar filhos homens, depois como criar filhas mulheres, porque a criação é diferente. Qual que é o erro dos pais? Nós pecamos por falta de sabedoria. Nós pecamos por falta de entendimento. Então a gente vai lá, a gente quer criar os filhos da mesma forma. Cada um tem um perfil comportamental. Os filhos, quem é pai e mãe aqui, que tem mais de um filho, sabe que os filhos são totalmente diferentes. Todos eles têm qualidades, coisas que são boas e outras que não são tão boas. E o problema, a gente quer tratar os filhos da mesma forma, sem entender como eles funcionam. E depois, quando a gente cresce, a gente vira empresário, a gente ensina os nossos funcionários da mesma forma. Só que tem coisas que nós precisamos, quando a gente entende o perfil, bem-vinda Rosemary, quando a gente entende o perfil comportamental do outro, a gente aprende a lidar melhor com o outro. E a gente acaba, bem-vindo, Duzão, bom dia. Então a gente acaba tratando as pessoas de forma diferente. Isso faz com que a gente consiga ficar com um funcionário mais tempo dentro da nossa empresa. A gente consegue ensinar ele melhor. Por isso que Pablo Massal é uma pessoa que tem muitos talentos dentro da empresa, muitas pessoas que pagam para trabalhar com ele, que pagam para aprender com ele. Eu, para quem não me conhece aqui, né, eu sou empresária na área de eventos, eu tenho uma empresa de eventos corporativos há 20 anos. Esse ano nós estamos fazendo 20 anos.
2 décadas. Eu fiquei assim, nossa, que fantástico. Não é qualquer empresa que fica 20 anos no mercado. Não é, eu me sinto assim privilegiada e eu sei o quanto nós dedicamos energia, força, o quanto nós aprendemos através dessa empresa. Já treinei, já selecionei, contratei mais de 15 mil profissionais de eventos, é muita gente. E isso fez o quê? Eu entender muito sobre o perfil comportamental. Mas vamos lá ao nosso assunto. Estamos falando sobre a prosperidade do marido, a prosperidade dentro da nossa casa. Então eu vou começar falando sobre o que a gente traz, né? O que fala na Bíblia, né? Bem-vindo, Daniel. Oi, Morganel. Davi, bem-vindo, Davi. Então, assim, como que a Bíblia traz para nós o papel do homem e da mulher? Para a gente falar dessa prosperidade, a gente entender por que o nosso marido hoje não está prosperando, ou por que ele está patinando, ou por que ele não tem uma força, uma energia para fazer a prosperidade do lar. Muitas vezes a gente não entende nem o papel da mulher e do homem. Eu falo muito sobre isso, é uma coisa que eu tenho prazer de falar, que foi uma das descobertas que eu tive sobre o meu relacionamento. Bem-vinda, Jéssica. Uma descoberta que eu tive sobre o meu relacionamento e que me trouxe bons frutos. O aprendizado me trouxe bons frutos, mas vivi durante muito tempo com uma inversão de papéis com meu marido. A Jéssica, eu perguntei aqui, Jéssica, para todo mundo, quem é casado, quem é solteiro, coloquem aqui. Quem é divorciado e quem é enrolado, né? Quem está enrolado, quem ainda... A Viviane colocou aqui, eu também não sou casada ainda. Então, por que é bom a gente aprender isso antes do casamento? Para não errar. Certo? A gente aprender isso antes do casamento pra gente não errar. Se todos os casais estudassem sobre finanças, muitos deles estariam prosperando. E não é só sobre as finanças, porque o que eu vou trazer pra vocês não é só o estudo sobre finanças. Eu vou trazer a causa, a raiz do problema, porque o seu marido não prospera ou porque você não prospera. É isso que eu vou trazer pra vocês, é o mais importante. Toda vez, uma coisa que eu falo pro Wellington, né? Às vezes a gente vai ter uma discussão de casal dentro de casa, eu falo pra ele assim... Ao invés de perguntar por que eu repito isso, por que eu estou repetindo isso, por que você não vai em busca da causa? Porque você falar pro seu marido, ó, a Vitória tá falando aqui, casada há 10 anos, a esposa do Lucas, ao invés de você colocar aqui, já estou com o Lucas há 13 anos, né? Então você ficou há 3 anos e está casada há 10 anos. Bastante tempo também, né? Bastante experiência. Só que ao invés de eu julgar o meu marido, ficar falando que ele não prospera, que ele não dá certo, que ele deveria fazer mais do que está fazendo, que ele não é um bom pai, ao invés de você ficar julgando, faça a pergunta por que ele faz o que faz e por que ele repete o que ele repete. Mas vamos voltar lá no começo, vamos voltar lá em Gênesis. Não vim dar aula da Bíblia para vocês, porque eu faço isso 6h29 da manhã, o estudo bíblico, mas para falar sobre esse assunto eu preciso ensinar para vocês o papel do homem e da mulher. Em Gênesis, Deus criou tudo em pares, certo? Ele falou assim, haja luz e houve luz. Ele criou através do poder da palavra. Então, a palavra tem muito poder de edificar ou você pode construir ou destruir com a própria palavra. O Daniel colocou aqui, sou solteiro. Gente, vamos compartilhar essa live com outras pessoas. Tem poucas pessoas aqui. Nós, semana passada, batemos mais de 20 pessoas na live. E eu vou começar a entregar o conteúdo aqui. É um conteúdo muito bom. Não sei se eu vou deixar gravado, porque... Isso aqui eu dou dentro das minhas aulas de mentoria do Mapa da Realeza. Amanhã eu tenho aula da mentoria e eu fiquei bem... eu ia dar essa aula dentro da aula da mentoria, mas eu falei, não, eu vou transbordar na vida de outras pessoas, porque se isso fez todo sentido pra mim, tá fazendo diferença na minha vida, eu quero que outras pessoas sejam edificadas com aquilo que Deus entregou na minha mão. Então, falando do papel da mulher e do homem, né? Então, haja luz e houve luz. Deus criou através do poder da palavra. Ele criou tudo em pares. Então, ele criou o quê? A luz, a escuridão, a terra, o mar, o dia e a noite, o positivo, o negativo. E ele criou o homem e a mulher, a sua imagem conforme a sua semelhança. Homem e mulher, eles foram criados juntos. Em Gênesis diz, eles foram criados juntos, só que eles foram formados em tempos diferentes. Isso é uma coisa que eu não sabia, tá? Eu trouxe clareza há pouco tempo através do método IP. Então, assim... O homem e mulher foram criados juntos, só que eles foram formados em tempos diferentes. Então, eles foram criados através da palavra juntos, mas formados em tempo diferente. Então, o homem e a mulher, eles vêm com papéis diferentes, com funções diferentes. E hoje isso está muito confuso na nossa cabeça.
Hoje, a mulher, ela buscou a liberdade financeira dela. A mulher buscou os direitos dela. A mulher teve passaram para nós uma imagem de homens fracos. Se vocês forem olhar hoje os desenhos animados, muitos deles falam sobre o papai bobo. O papai é bobo. Imagina uma criança pequena, às vezes a mãe sem sabedoria coloca o filho para assistir aquilo e ele fica assistindo o desenho do pai bobo. Quando ele vê o desenho do pai bobo, ele olha para o meu pai e fala: meu pai é bobo. Logo, pelo poder da palavra e do pensamento, o meu pai vira o pai bobo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que os nossos filhos estão assistindo, muito cuidado com aquilo que nós estamos assistindo e aquilo que nós espelhamos. Então eu falei o papel do homem e da mulher. Então o homem, ele é o ativo, a mulher é o passivo. O que está acontecendo hoje? Nós estamos vendo muitas mulheres tensas, muitas mulheres ativas e muitos homens passivos. Troca de papéis, inversão de papéis. Muito bem-vindo, Ivan. Então assim, a gente está tendo muita inversão de papéis, muitos homens passivos e mulheres ativas. A gente trocou, nós não fomos feitos para isso. Nós não fomos feitos para isso. Tem algum problema a mulher trabalhar? Zero problemas. Não tem problema a mulher trabalhar. Eu não quero aqui romantizar com vocês a questão da mulher empreendedora, que ela não deve trabalhar. Na Bíblia, fala que temos funções diferentes. E qual que é a principal função do homem e da mulher? Qual que é a função do ativo? Qual que é a função do passivo, né? O homem, ele dá, a mulher recebe. Você pode ver até os órgãos sexuais do homem e da mulher. Do homem é projetado para fora, da mulher para dentro. Deus é perfeito. Então, do homem é projetado para fora, da mulher é para dentro. A mulher recebe e o homem dá. Então, o homem, ele veio para proteger, prover e liderar a casa. Proteger, prover e liderar a casa. Ele é o sacerdote da casa, ele é o cabeça. Ele é o cabeça, é o que executa. A mulher, ela veio para acolher, edificar a casa, ela é o pescoço, é a que recebe. A mulher, ela tem as curvas desenhadas, o homem é mais reto. A mulher não, ela tem curvas. A mulher, ela é delicada. O que nós estamos vendo hoje? Poucas mulheres delicadas. Mulheres tendo que ser pau na máquina, mulheres firmes, mulheres tendo que resolver as coisas em casa. E por que elas resolvem as coisas em casa? Porque ela olha para o marido e acha que o marido está fraco, que ele não está executando aquilo que ele veio para executar. E na Bíblia fala que a casa, o império, ele não é dividido, certo? O império, ele não é dividido. Então nós começamos muitas vezes o nosso casamento de forma errada, dividindo tudo. Eu pago isso, você paga aquilo, eu sou responsável por isso, você é responsável por aquilo. E às vezes nem é conversado, a gente começa, é para repetir a função do homem, Luciana, é isso? Repete o homem. Deixa eu buscar aqui, porque ó, o homem, ele veio para proteger a esposa, ele é o protetor. O homem é aquele que vai, ele pega, ele não tem um sono pesado, ele cuida da casa, ele tá sempre atento, alerta para tudo aquilo que está acontecendo na casa dele. Ele é aquele que olha se a porta tá fechada, se tá trancada. Então ele protege a esposa de tudo, é aquele que vai à frente, é aquele que morre pela esposa. Ele é o provedor, ele tem a responsabilidade de prover a casa, a responsabilidade é dele, do homem, do masculino. Ele é o líder da casa, o líder, ele é o que fala as coisas dentro de casa, é o que executa. E ele é o sacerdote do nosso lar. Deus fala com o nosso marido o tempo todo, só que se eles não buscarem a espiritualidade, eles não vão fazer aquilo que está no plano de Deus. Por isso que os homens também têm que buscar a espiritualidade. A gente vê muitas mulheres com o joelho no chão e poucos homens fazendo oração. Isso é o mais importante, começa por essa parte, o homem sendo o sacerdote do lar, ele é o cabeça. Enquanto a mulher é o pescoço, a mulher, ela direciona o homem, ela aconselha, ela não manda. Ela aconselha o homem, só que quem executa é o homem. O que está acontecendo hoje? As mulheres estão aconselhando e fazendo, porque ela aconselha, ele demora para trocar a lâmpada e ela vai lá e troca a lâmpada. Entende? Nós temos muita pressa, só que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. A mulher, ela é de execução rápida, o homem nem sempre. Só que tudo isso é treinável. Se vocês perguntarem para a pessoa que eu estou me espelhando hoje,
o meu marido, que está do lado do Pablo Marçal, o Pablo é uma pessoa que ele vê e executa de imediato. Então a gente falar que a mulher é executora e ela que faz mais rápido e o homem pegar e sentar no sofá e falar assim, nossa, que legal, eu me conformo porque esse é um papel da mulher. Não, você tem que ser cada vez melhor, você tem que ser cada vez mais pau na máquina. Você tem que acordar antes da sua esposa, você tem que orar antes dela. É triste para uma mulher quando ela acorda cedo para fazer o que tem que ser feito e o homem acorda mais tarde e não faz o que tem que ser feito e ainda atrasa. Mas eu não tô aqui para julgar nem criticar os homens, eu tô aqui para passar um entendimento que eu tive, inclusive eu e meu marido, a gente conta essa história, nós tivemos o papel trocado por muitos anos e nós tivemos o entendimento, ainda estamos em fase de treinamento, mas passamos já por boas fases, né? A gente aprendeu bastante e hoje nós ajudamos outros casais que passam pelo mesmo problema. Mas o que eu quero trazer de clareza para vocês? Agora prestem atenção, quem tiver papel e caneta, anotem, prestem atenção. Quero trazer clareza na mente de vocês. O que eu quero trazer aqui é elevar o nível de consciência de vocês para ver o porquê que vocês passam por essa situação. Porque muitas vezes que o marido de vocês não prospera. Porque que às vezes você, homem, não prospera. Todos nós... Nossa, me deu até um branco agora. Todos nós viemos das nossas famílias, certo? Esse é o ponto que eu quero chegar. Todos nós viemos de um pai e de uma mãe. Quando nós vamos casar, o que a gente faz? A gente encontra o homem da nossa vida, a mulher da nossa vida, né? No caso do homem aqui. A gente vai lá e encontra uma pessoa maravilhosa. A gente olha a pessoa, a gente só vê as qualidades. A gente fala, nossa, achei o homem da minha vida, ele gosta do que eu gosto, a gente só vê a qualidade. Aí nós vamos morar junto com essa pessoa. Quando a gente casa com um cônjuge, a gente se torna uma só carne com ele, certo? Só que esse homem aqui e essa mulher aqui, eles trazem uma bagagem. Por mais que você é independente, você mora na sua casa com seu cônjuge, você construiu a sua família, você não depende dos seus familiares, junto com esse cônjuge vem o quê? A sogra, o sogro, a cunhada, o cunhado, vem uma bagagem junto com ele. Por mais que vocês são independentes, tem pessoas que ainda trazem muito da família para dentro de casa. E a gente sempre fala, a família número 1 a gente tem que deixar lá. Eles nos deram a vida, os pais nos deram a vida, agora você e seu cônjuge são uma só carne. Você tem que viver a sua vida aqui. Só que nós trazemos, por mais que você determinou isso, a família número 1 me deu a vida, sou muito grata aos meus pais, e hoje aqui quem decide as coisas dentro da minha casa é eu e o meu marido. Por mais que você decidiu isso, o que acontece? Esse cônjuge e essa esposa, eles trazem o que da família número 1? Crenças, comportamentos, e eles acabam fazendo o quê? Repetindo a história dos pais. Todos nós trouxemos traumas de infância, todos nós viemos com alguns traumas de infância. E a gente traz essa bagagem do nosso pai, do nosso pai e da nossa mãe. A gente nunca esquece aquilo que nós ouvimos, que nós vimos e que nós sentimos. Por mais que você fale assim, nós como mentores eu e Wellington, quando a gente faz uma mentoria individual com os nossos alunos de mentoria individual, e a gente pergunta como que foi a tua infância, e a pessoa fala que ela não lembra de nada, ela apagou, esse é um alerta muito grande. Pior as pessoas que não lembram. Porque a pessoa acha que é melhor não lembrar daquilo que passou, mas aquilo está guardado. E a maior parte das pessoas que não lembram daquilo que passaram na infância é porque houve alguma memória impactante, algum trauma muito forte que fez ela apagar inconscientemente aquilo, mas aquilo está guardado. O corpo dela reage de acordo com aquilo que aconteceu. Morgana, você lembra de todo o seu passado? Não, não é isso. Não lembro de todo. Eu lembro de memórias que foram impactantes para mim, memórias muito boas, coisas que aconteceram que eram muito boas, e eu lembro de coisas que aconteceram que eram muito ruins. E tem coisas que eu fui descobrir com 35 anos, tem coisas que eu fui lembrar. Bem-vinda, Milena. Estamos falando sobre o marido que prospera, ou o que está impedindo o seu marido de prosperar, ou até mesmo você de prosperar, né? Então, quando eu volto para minha infância, tem coisas que eu lembro porque fui impactado por coisas negativas e por coisas positivas, e tem coisas que eu não lembro. Só que com o tempo, quando a gente vai trabalhando dentro de uma mentoria,
a gente vai descobrindo, a gente vai lembrando, a gente vai trazendo essas lembranças, né? Então a gente traz as manias, as crenças e os comportamentos da família número 1. Comece a anotar, eu estou lendo um livro aqui chamado Meditações, que ele fala, comece a lembrar o que você trouxe de bom e também de que você trouxe de não tão bom dos seus avós, dos seus pais, o que você repete hoje? Você vai fazendo esse exercício de anotação e você começa a ver que você tinha manias, coisas que eles faziam e que até hoje você acha que é certo. Você repete comportamento. Então, assim, tudo que a gente tem que trazer primeiro é a consciência, começar a consciência e depois a gente treina a mudança de comportamento daquelas coisas que não foram boas. Bem-vinda, Oliveira. Bora compartilhar essa live com outras pessoas. Ela está apenas começando. Então, contando um pouquinho da minha história, eu nasci num lar com um pai que ele exercia a função dele como um homem viril, um homem masculino. A minha mãe era mulher do lar, ela exercia a função feminina. Só que o meu pai era agressivo, meu pai era alcoólatra. A Jéssica, minha irmã, entrou aqui agora, bem-vinda. Então, meu pai era agressivo, ele era alcoólatra. A menina Morgana, olhando aquele pai com aquelas características, o que ela faz? Ela cria uma capa de proteção, onde ela bota na mente dela de que ela tem que ser independente do homem. Porque se ela depender do homem, ela vai sofrer igual a mãe dela, então ela se torna uma mulher forte. E por que me veio essa questão da independência? Sabe o que eu lembrei muito forte agora recentemente sobre a questão da independência? Bem-vinda, Ana Lima. Eu comecei a lembrar que a minha mãe, isso aconteceu forte do 0 aos 7 anos, porque minha mãe se separou do meu pai aos 7 anos de idade, quando eu tinha 7 anos, e depois ela voltou com ele algumas vezes. Então, dos 7 aos 12 anos, eu passei várias situações onde, quer dizer, eles se separaram, eu tinha 17 anos, de fato, né? Então, se separaram do 0 aos 7 anos, ali quando eu tinha 7 anos, e depois tiveram várias recaídas, né? Várias voltas ali. E por que eu criei tanto essa questão da independência? Porque do 0 aos 7 anos, eu vi minha mãe muitas vezes querendo se separar. Só que ela não se separava por quê? Porque ela era do lar. Ela tinha 3 filhas e ela falava, o que eu vou fazer com essas crianças? E ela não se separava. Então, logo para a cabeça da menina Morgana, ela olhou aquilo e falou o quê? Minha mãe não se separou porque não tinha dinheiro. Então, o que eu fiz quando eu cresci? Eu já trabalho desde os 12 anos de idade. Aos 12 anos de idade, eu sabia, os meus pais não tinham condições de me dar uma vida financeira boa. E eu falei, eu preciso trabalhar para conquistar as coisas que eu quero. Então, eu já trabalho desde os 12 anos de idade. Aos 17 anos, eu saio de casa, me torno independente, vou morar com meu marido um tempo depois. Eu morei um período sozinha, depois morei com meu marido. E aos 21 anos, eu me torno empreendedora. E me torno uma empreendedora de sucesso. 20 anos a nossa empresa está fazendo. 20 anos de empresa de eventos corporativos. E bem-vinda, Kátia e a Alimar. Então, assim, me torno uma empreendedora de sucesso. Qual que era a mente da Morgana se tornando uma empreendedora de sucesso? Era que ela não fosse dependente de homem. Por quê? Se alguma coisa não desse certo no meu casamento, eu queria, vazar rapidamente. Eu queria vazar rapidamente, por quê? Porque eu tenho meu dinheiro, então se der alguma coisa errada, se meu marido me traísse, se acontecesse alguma coisa, eu tinha uma forma de vazar. Eu quis ser o contrário do que a minha mãe foi. Eu não quis passar pelas mesmas dores que a minha mãe passou. E com isso eu me torno uma mulher masculina. Eu me torno uma mulher muito forte, uma mulher pau na máquina, uma mulher maravilha, que faz tudo dentro de casa. E eu acabei fazendo tanto, só pra vocês terem uma noção, eu tava lendo que... Deixa eu ver se eu trouxe essa anotação aqui. Deixa eu ver aqui onde que tá anotado. Tava lendo uma matéria sobre japonês. A cultura japonesa... Na cultura japonesa, a mulher é a pessoa que cuida do dinheiro da casa. Na cultura japonesa, o homem trabalha e ele traz todo o dinheiro para a esposa dele e ela quem administra o dinheiro da casa. Inclusive, a mulher dá uma mesada pro marido. O marido trabalha, ele chega dentro de casa, ele dá o dinheiro para ela separa o pagamento das finanças e ele dá para ela dá para ele uma mesada para que ele possa gastar. E vou falar para vocês que eu fazia isso no começo do meu casamento. Quando eu fui morar com o Wellington ele prosperava, ele ganhava dinheiro. Primeiro ele trabalhava como funcionário numa empresa e logo depois, no mesmo ano que nós nos conhecemos, o Wellington se tornou empresário de uma empresa. Se tornou empreendedor, né? Mais 2 sócios. E ele já estava ganhando um bom dinheiro para aquela época e para o ambiente que a gente vivia. Então, eu trabalhava como promotora de eventos
E eu comecei a fazer meu dinheiro, e o meu trabalho era freelance, então não era um dinheiro seguro. O que a gente fazia? O Wellington, ele pagava as contas da casa, e o meu dinheiro era pra quê? Pra eu fazer... aqui, bem-vinda a mãe do Lucas, eu não lembro do seu nome, se puder colocar aqui. Então, assim, eu ganhava meu dinheiro e meu dinheiro era pra fazer as minhas coisas. Eu ia no salão de beleza, eu cuidava do corpo, eu pagava um personal, eu fazia essas coisas. Então, o Wellington chegava em casa com todo o dinheiro dele. Eu lembro que naquela época ele recebia dinheiro mesmo, dinheiro na mão. E ele vinha com um bolo de dinheiro. Ele chegava em casa, ele já colocava em cima da mesa e eu separava o dinheiro para as finanças. A Marilei, bem-vinda. Eu separava o dinheiro para as finanças, né, para pagar as coisas da casa, e o Wellington, e eu separava o dinheiro que ele poderia gastar. Então, semanalmente ele ia trabalhar, então ele ia almoçar na empresa e tal, e eu colocava na carteira dele a quantidade de dinheiro que ele podia gastar aquela semana com a alimentação dele ou com outras coisas. E quando ele ia fazer alguma coisa, ele pedia pra mim, ele falava: Morgana, essa semana eu vou ter que fazer umas compras de roupa. Você separa o dinheiro pra mim? E eu fazia isso e a gente se dava muito bem. E nós prosperamos muito, logo a gente já começou, a gente comprou nosso primeiro apartamento e foi muita prosperidade. Ele confiava plenamente na Morgana e eu confiava plenamente nele. Então aquilo fez com que a gente se tornasse um casal muito próspero. Só que com o tempo, a Morgana, que não queria ser dependente do homem, e nós muito jovens ainda não entendia, não tinha conhecimento. Bem-vindo, Fabrício. Eu não tinha muito conhecimento, então o Wellington, ele fazia o que os japoneses faziam. Ele chegava em casa com todo o dinheiro dele, ele me dava o dinheiro nas mãos, eu pagava as finanças, cuidava de toda a finança da casa, eu dava a mesada dele, né, o dinheiro para ele gastar com alimentação, com as coisas que precisava, e ele só, a única coisa que o Wellington olhava era assim: o que eu estou fazendo está dando resultado, nós estamos prosperando, a Morgana tá conseguindo fazer o nosso dinheiro multiplicar. Qual que é o erro aqui nessa história? Tem pessoas aqui, homens que estão assistindo, vão falar assim: nossa, se eu fazer isso com a minha esposa eu tô ferrado. Por quê? Porque a minha mulher gasta além do que ela pode. Aí que eu vou trazer pra vocês a raiz do problema, e que a gente tem que ter entendimento muitas vezes porque o nosso marido não prospera ou porque nós mesmos não prosperamos. Se eu fosse vocês, eu divulgava essa live para outras pessoas. O que eu vou falar pra vocês aqui foi um entendimento que eu tive. Eu tô 3 anos aqui no ecossistema do Pablo Marçal. Eu estou como mentora há mais de 1 ano e eu estou tendo esse entendimento através dos meus alunos e através de muito estudo com pessoas muito, muito, muito boas. E é uma clareza que vai fazer toda a diferença pro ano de vocês de 2026. A gente tá errando porque a gente não tá chegando na raiz do problema. Lembra que eu falei pra vocês? O Wellington botava o dinheiro nas minhas mãos e eu multiplicava o dinheiro. A Morgana não tinha raiz de problemas financeiros. Eu não nasci rica, eu nasci numa família muito humilde. Mas eu vou falar pra vocês que eu me sentia a criança mais rica do mundo, vocês não têm noção. Eu morava em Brusque, Santa Catarina. A minha casa era uma casa de madeira, só que o bairro que eu morava era um bairro muito simples. E o meu pai, ele tinha um bar do lado da nossa casa. Ele tinha um bar que era uma casinha de madeira, onde era o bar onde ele vendia as coisas lá no bar, tipo um bar e lanchonete. Gente, eu me sentia tão próspera. Vocês não têm noção por quê? Porque a minha casa, ela não era a pior do bairro. Como eu não saía daquele ambiente, eu não conhecia outros ambientes, eu me achava rica porque meu pai tinha um bar. O meu pai era empreendedor, ele tinha um bar, eu me achava muito rica. O meu pai, ele falava assim pra gente: tudo que vocês quiserem aqui do nosso estabelecimento, do bar, da lanchonete, vocês podem pegar, vocês não precisam pedir pro pai. Olha a sabedoria que meu pai tinha, a sabedoria de Salomão, porque o filho de Deus, ele não pede, ele acessa. O filho de Deus, ele não pede nada, ele acessa. E meu pai falava: tudo que vocês quiserem comer aqui e beber, isso aqui é de vocês. Vocês podem pegar, vocês não precisam pedir. E eu lembro que meu pai tinha pessoas que ajudavam no bar, né? Tipo, uma pessoa lá que era funcionário dele que ajudava no bar. Porque ele era colocador de pedras. Meu pai colocava pedras. Ele era um artista nessa área. Ele não era pedreiro, ele era colocador de pedras decorativas. E então ele viajava a semana toda, ele tinha o bar e tinha uma pessoa que cuidava do bar, além da minha mãe ajudar também, que nós morávamos do lado. Então meu pai me dava o acesso. Ele falava: Morgana, você, Janaína, né, as minhas irmãs, o que vocês quiserem aqui do bar, vocês podem pegar o que vocês quiserem, vocês não precisam pedir. Ele já avisava pro funcionário dele: aqui as minhas filhas, elas têm acesso, elas não pedem nada, elas podem pegar o que elas quiserem. Então eu vivia de uma forma de que se eu quisesse um lanche, eu comia, se eu quisesse beber um refrigerante, eu bebia. Eu comia coisas gostosas e bebia coisas gostosas sem ter que pedir pra ninguém.
E eu via pessoas que tinham que pedir, eu não precisava pedir, então eu me achava rica. Eu achava que eu era muito próspera na minha infância. Isso eu tô falando do 0 aos 7 anos, que é onde a criança registra muitas coisas. Eu lembro de uma situação, quando eu estava preparando essa aula, eu lembrei de uma situação, até não contei para as minhas alunas ainda, que eu ia para o colégio e eu levava merenda, eu levava o lanche para a escola e eu levava para as minhas amigas também, porque eu tinha um acesso no bar do meu pai, então eu pegava e eu levava para as minhas amigas também. E na minha mente, naquela época, quem comia merenda era quem não tinha dinheiro, era pessoas que não tinham dinheiro para comprar o lanche. Eu me sentia muito lisonjeada, muito próspera, porque eu podia levar o lanche. Tô falando da cabeça da criança, tá? O que me veio na mente do que a criança pensava. E eu lembro que os alunos que tinham acesso a comprar lanches, eles começaram a ir fora do colégio, dentro do colégio tinha uma cantina. E fora do colégio, atravessando a rua, tinha um outro bar, uma outra lanchonete. E as pessoas começaram a sair de lá e tinha um pão de queijo muito gostoso. Era um pão de queijo que era um disco, assim, era uma roda, assim, bem grande. Era achatadinho, eu nunca me esqueço disso. Era um pão de queijo muito gostoso. E as crianças chegavam lá na escola, na hora do lanche, atravessavam a rua e vinha aquele pão de queijo. Eu falei, nossa, eu quero esse pão de queijo. Eu tava cheia de lanche, porque eu levava salgadinhos pra escola, né? Bem saudável. Mas eu levava salgadinhos pra escola. Só que eu via as crianças, eu falei, eu também quero comer aquele pão de queijo, só que eu não tinha dinheiro. O que eu fiz? Eu fui até aquele local, aquela lanchonete, e eu sabia que meu pai frequentava esse local também, que aquele cara era amigo do meu pai. Eu fui na lanchonete e eu falei assim, eu quero 4 pães de queijo e eu quero que o senhor anote porque meu pai vai passar aqui para pagar. Ele falou, tudo que eu precisava era para eu comprar aqui e anotar, que depois ele passa aqui para pagar. A pessoa conhecia meu pai e ele falou, ok, ele me deu os 4 pães de queijo. E eu peguei e levei para os meus amigos, como eu fazia a mesma coisa com a lanchonete do meu pai. Eu vou lá e feliz da vida comi o pão de queijo, só que acontece, eu virei viciada no pão de queijo. Eu ia quase todos os dias lá nessa lanchonete e falava, ó, quero mais tantos pães de queijo, meu pai vai passar aqui pra pagar. Como meu pai viajava muito, às vezes ele ficava 1 semana, 2 semanas fora. Até que chega um dia, eu acho que 1 mês depois, o meu pai apareceu na lanchonete, foi lá fazer algum lanche, alguma coisa assim. O dono do bar, da lanchonete, pegou e falou pro meu pai assim, ô, seu João, a sua filha, ela tá passando aqui todos os dias para comer pão de queijo. Ela falou que eu podia anotar para depois cobrar do senhor. Então o senhor tem uma conta tal. E era uma conta bem salgadinha. E o meu pai olhou aquilo, ele chegou em casa, ele pagou a conta e chegou em casa e veio falar comigo. Ele falou, Morgana, gente, eu tinha menos de 7 anos, tá? Eu lembro muito forte isso. Ele falou, Morgana, o fulano de tal falou que você tá comprando pão de queijo lá e tá fazendo fiado. Você tá marcando na caderneta lá o fiado. E eu falei, pai, o pai falou que tudo que eu tinha vontade de comer era pra eu comer, era pra eu comprar, que o pai... e eu não precisava pedir pra ninguém. O pai falou isso pra mim. E ele começou a rir, e ele não me repreendeu, ele não brigou comigo. E ele falou assim, eu não quero que vocês passem dificuldade nenhuma, tudo que vocês querem, vocês podem acessar. Então ele falou aquilo, hoje eu vejo como sabedoria sem saber, né? Mas o que meu pai fez? O meu pai teve o trauma, a ferida aberta da falta de alimento. De ter pouco, de ter que vender coisas na rua, de não ter dinheiro, de ter passado muita dificuldade. Meu pai passou por isso na infância. O que ele fez pra mim? Ele quis dar pra mim, pros filhos, aquilo que ele não teve. Então ele falou, não quero que vocês peçam aqui, ó, eu tenho esse estabelecimento aqui, eu quero que vocês comprem o que vocês podem acessar o que vocês quiserem. Só que vocês entendem que pra criança que não entendia de nada, ela se sentia muito próspera? Como é bom, tipo assim, eu senti vontade de comer um fandangos, eu vou lá e pego fandangos. Ah, hoje eu quero um Doritos, hoje eu quero um pão de queijo. Tudo que eu quero eu posso acessar. E foi isso que meu pai me deu, isso fez o quê? A Morgana ter uma mente próspera. Então, só que ao mesmo tempo, eu sempre soube lidar muito bem com o dinheiro, cuidar muito do dinheiro. Por que eu sei cuidar do dinheiro? Por conta da escassez. Porque teve fases na minha vida muito escassa. Quando meu pai se separou da minha mãe quando eu tinha 7 anos, dos 7 aos 12 anos, eu vi muita falta dentro de casa. Eu vi muita falta dentro de casa. Eu vi a minha mãe se tornar uma mulher guerreira. Eu vi a minha mãe trabalhar muito, mas trabalhar muito. A minha mãe virou a Mulher Maravilha. Ela tinha que trabalhar. Ela trabalhou tanto que ela nem viu os filhos dela mais novos ela não viu eles crescer. Porque era filho cuidando de filho, um cuidando do outro. Eu fui mãe dos meus irmãos, eu tive que cuidar dos meus irmãos. Eu tive que abrir mão de fases da minha vida para cuidar dos meus irmãos. E aprendi muito, amadureci muito.
Bem-vinda, Sabrina, Cristiane também. Franciele, Vanessa, muito bem-vindas. Então a gente está falando o que impede o seu marido de prosperar. Eu estou chegando para vocês, eu estou contando a minha história para vocês chegarem na causa. Então se o homem, como eu falei antes, se o homem coloca o dinheiro na mão da esposa, que veio com uma raiz de escassez, ou que veio com uma raiz de gastar muito dinheiro, que veio com uma raiz de ver o pai e a mãe dever muito dinheiro, que veio com uma raiz de ganha e perde, ela vai colocar tudo a perder. Por que o Wellington a gente prosperava muito? O Wellington colocou o dinheiro nas mãos de uma esposa que tinha uma mentalidade próspera. E, gente, eu não nasci rica. Quer dizer, nasci sim, Deus me deu todas as riquezas do mundo. Só que, gente, eu nasci num lar que eu achava que eu era rica, mas eu não era. Saindo hoje, olhando lá pra cidade que eu morava, eu não era rica. Eu tô falando de rica de dinheiro, eu tô falando de prosperidade financeira mesmo. Só que o fato de meu pai me dar acessos às coisas que eu queria, que eu gostava de ter, e o meu pai ter um bar, meu pai tinha um boteco. O fato de meu pai ter um boteco, pra mim ele era empreendedor, porque os vizinhos lá não tinham isso. Os vizinhos tinham que sair para trabalhar todos os dias, das 5 a 1h30 da tarde. O meu pai não, meu pai era empreendedor. Meu pai viajava, ele ia lá fazer o trabalho dele com pedras, ele tinha uma pessoa que ajudava ele nesse bar. Então, assim, pra cabeça da criança, ela viu prosperidade. Agora, quando o dinheiro fica na mão de alguém, nas mãos de alguém que não sabe lidar com o dinheiro, ó, não vai dar certo. Não vai dar certo, sabe por quê? Quando nós começamos a inverter os papéis, eu e o Wellington, e fiquem bem atentos aqui ao que eu tô falando pra vocês, porque é muito importante, tá? Tem coisas que eu só fui ter clareza agora, próximo dos 40 anos. 35 anos eu descubro inversão de papéis com meu marido, que eu estava ocupando um lugar que não era meu. Então, nessa inversão de papéis, eu comecei a assumir o lugar dele. O Wellington sempre ganhou muito dinheiro, mas o que eu fiz? Eu comecei a querer ganhar mais dinheiro que ele, para não depender dele. Quando eu começo a ganhar mais dinheiro que ele começa a ficar mais passivo, mais acomodado. Porque tudo que eu botava a mão virava ouro. Tudo que eu colocava a mão virava ouro. Ele olha, ela faz menos força, vira ouro, por que eu vou fazer tanto? E ao mesmo tempo, eu que vim de uma família onde o pai era agressivo, eu era uma mulher agressiva, eu era uma mulher desconfiada, meu pai traía minha mãe, então eu achava que o Wellington poderia me trair. Então eu trouxe uma bagagem pro meu casamento quando a gente não tem entendimento e a gente repete aquela bagagem, a gente cria uma capa de proteção. E às vezes tem coisas que são inconscientes. Bem-vindo, Renan. Tem coisas que são inconscientes. Então a gente tá querendo chegar ao que aqui? Na raiz da prosperidade. Qual que é a raiz? Por que meu marido não prospera? Ou por que eu não prospero? Então o que você viu, ouviu e viu da sua infância? Como que foi? Como que os seus pais geriram o dinheiro? Como que era a gestão financeira do dinheiro? Qual dos dois cuidava do dinheiro? Ou será que os dois gastavam muito? Tinha muito ganha e perde nessa família? O que acontecia na família? Qual que foi meu maior erro e eu não tinha entendido porque eu não tinha sabedoria? Que aí vem um pulo do gato, um só, porque vão ter mais. Na inversão de papéis, o que eu faço? Eu entendo, eu falei, nossa, eu tô ocupando o lugar do Wellington, eu fiz isso, eu comecei a olhar pra minha história e comecei a identificar que eu tava ocupando o lugar dele, eu tava cansada, eu tava exausta, eu tava ansiosa, eu tava quase tendo um burnout. Converso com o Wellington, a gente começa a ter o entendimento, a gente busca mentores, a gente começa a treinar, a gente começa a replicar esse novo conhecimento na nossa vida. E o que eu fiz quando a gente começou a ter inversão dos papéis? Eu comecei a desacelerar profissionalmente no meu trabalho. Comecei a fazer menos, deixar ele fazer mais. Começar a deixar ele ocupar a cadeira dele. Quando a mulher está sentada na cadeira do homem, quando a mulher está sentada, bem-vinda, Valéria. Quando a mulher está sentada na cadeira do homem, Valéria, fica aqui nessa live, vou trazer uma novidade aqui sobre um negócio que me deu um boom na mente, sobre por que tem algo impedindo o marido de prosperar, ou às vezes a gente de prosperar. Quero trazer para vocês a raiz do problema. Bem-vindo, Jonathan. Quando eu faço essa inversão de papéis com o Wellington, a gente começa a estar cada um no seu lugar. Eu falo que quando a mulher está sentada na cadeira do homem, ele não vai sentar ali. Ele não vai discutir com ela. Ela ganha na discussão. Então eu estava sentada na cadeira dele, porque eu estava tendo uma proteção da mulher que quer ser independente, e ele não ocupava o lugar dele. Quando eu saio da cadeira dele, ele senta, ele começa a ocupar, porque é obrigado, é o positivo e o negativo. A tomada, a eletricidade precisa do positivo e do negativo.
Então, a gente, quando um ocupa o lugar do outro, só pra vocês terem uma noção que aconteceu aqui, aqui em casa eu tive uma reflexão, o Wellington quer cozinhar. Ele começou a estudar coisas para cozinhar, e o cozinhar é do feminino. Tem problema homem cozinhar? Nenhum problema homem cozinhar, tá tudo certo, eu adorei. E ele cozinha muito bem, muito melhor que eu. Eu nunca fui boa cozinheira, eu nunca gostei de cozinhar, eu tenho traumas de infância de cozinhar. Minha mãe cozinhava muito bem, só que eu repeli o feminino, então eu não queria cozinhar, porque não queria passar pelas coisas que ela passou. E eu nunca fui de cozinhar bem. A Jéssica, que é minha irmã que tá aqui também, é outra que também não cozinha e até hoje sofre com isso, só que hoje eu tenho um outro entendimento. Então eu estou aprendendo a cozinhar. Eu entendo que faz parte do feminino o cozinhar. E o meu marido resolveu esse ano cozinhar. E eu fiquei com uma raiva, falei, olha, deixa que essa parte eu faço. Não vai cozinhar, você vai fazer o que tem que ser feito lá na empresa, que eu vou cozinhar. E ele começou a querer cozinhar. Mas por que será? Eu fiquei fazendo a pergunta, por que meu marido tá querendo cozinhar? Porque eu dei um espaço na minha cadeira, porque eu não cozinho. O meu marido está querendo cozinhar porque eu dei um espaço para sentar na minha cadeira. Vocês entendem que a gente faz isso de forma inconsciente? Bem-vindo, Alisson. Vocês entendem que a gente faz isso de forma inconsciente e ele só está querendo aprender algo que eu não sei? Quando o Wellington fala assim, eu admiro a Morgana porque ela é pau na máquina nisso, porque ele admira muito porque é algo que ele não faz. Ele admira em mim muitas coisas porque é algo que ele não sabia fazer. Só que tudo é treinável. Quando a gente faz a inversão de papéis, onde a gente faz a troca de papéis, o masculino no lugar dele, o feminino, eu começo a desacelerar profissionalmente. O que eu fiz? Eu coloquei o dinheiro na mão do Wellington, nas mãos do Wellington. Quando eu tô falando a gente nunca dividiu, eu e o Wellington, a gente nunca dividiu dinheiro na nossa casa, a gente nunca falou, a gente vai lá, a empresa tal, e soma aquele valor e multiplica, a gente nunca divide. O império não é dividido, a gente não chega aqui e fala assim, eu faturo tanto, fatura tanto, então você pode gastar tanto. Não, o dinheiro é do casal, a gente nunca fez isso. A gente nunca fez divisão de valores, né? Então, quando nós fazemos a inversão de papéis, a gente começa cada um no masculino, o feminino no feminino. Quando a gente faz essa inversão de papéis para o lugar certo, a gente volta para a versão original, que é o que Deus fez para a gente viver aqui nessa terra. Eu falo, eu não quero mais cuidar do dinheiro. Eu vou deixar o meu marido ter esse cuidado com o dinheiro. Eu não quero mais pagar as contas da casa, porque eu que pagava as contas da casa. Bem-vinda, Sueli. Eu quero que o meu marido cuide das contas da casa. Só que aí vem o principal erro. E se fosse vocês, pegava papel e caneta e anota. Aqui eu vou trazer a raiz do problema. Muita sabedoria nós estudarmos Gênesis, entender o papel da mulher e do homem, entender sobre o papel do masculino e do feminino. Muito maravilhoso a gente entender isso. E eu sempre falo, né, que os nossos traumas, eles são resolvidos em camadas. Foi uma camada, pum, entendi. Estou ocupando o lugar do meu marido. Gente, vamos compartilhar essa live. Eu tô entregando ouro aqui pra vocês, tá? Vamos entregar essa live. A Valéria colocou, usei energia masculina por muito tempo. E sim, eu sei a história da Valéria e hoje ela é uma mulher transformada. Keca, bem-vinda, Tati Rocha, bem-vinda, Sueli também. Então, assim, muitas mulheres falam comigo hoje que se elas soubessem daquilo que eu entrego dentro das minhas aulas, elas não teriam se separado. Elas não teriam se separado. Então, assim, quando fiz a inversão de papéis, cada um sentado no seu papel, eu pego e falo, agora eu não quero mais cuidar do dinheiro, eu vou deixar o dinheiro nas mãos do meu marido. Vocês não sabem o que aconteceu. A gente começa a perder dinheiro. A gente começa a perder patrimônio. Ele começou a fazer tantas coisas erradas. Tantos problemas aconteceram depois que eu falei assim, eu não quero mais cuidar disso, você cuida, porque o masculino, eu não quero mais me preocupar, eu quero viver, eu quero cozinhar, eu quero pintar, eu quero dançar, eu quero fazer o que é do feminino. Gente, é tão bom ser feminina, é tão bom ocupar o nosso lugar. Só que existiu uma Morgana empresária por muitos anos fazendo coisas que meu marido não fazia. Logo, ele não foi treinado em coisas que eu treinei, que eu fazia por muito tempo. E o principal, que é a raiz do problema que eu quero trazer para vocês, eu não tinha naquele momento olhado para a história da vida do meu marido. O dinheiro não deveria estar nas mãos dele. E não porque eu não confio nele, porque ainda existiam traumas na vida dele, coisas que ele viu, que ele ouviu na infância dele e que ele estava repetindo. Eu coloquei o dinheiro na hora errada. O dinheiro nas mãos dele na hora errada, sem entender o que ele tinha passado. Eu já tinha visto. Por que eu tô falando pra vocês isso? O Wellington, ele veio de uma família onde ele perdeu o pai com 8 anos. Ele não trouxe a força do masculino.
Ele não trouxe a masculinidade, ela é transmitida de homem para homem. A mulher não tem como transmitir isso para o homem. Então não foi transmitido para ele a masculinidade. Ele foi criado pela mãe, pela tia, pela avó e pelas irmãs. Ele viveu somente com a figura feminina. Logo ele espelhou aquilo que a mulher fazia. Não quer dizer que meu marido não era homem. Não era homem, era próspero e provê minha casa até hoje. Desde o início do nosso relacionamento, quem é o provedor da minha casa é o meu marido. Mas eu sempre quis prover mais que ele. E qual que é a raiz do problema? Ele veio criado por mulheres, tá tudo certo. Só que quando eu conheci o Wellington, a mãe dele sempre vivia em dívidas. Ela perdeu o marido, né, muito cedo e ela lutou muito para cuidar desses filhos, 2 mulheres e um homem. O Wellington é o homem mais velho. Então ela lutou muito para cuidar desses filhos, só que ela vivia endividada. Ela vivia devendo aluguel, ela vivia tendo escassez dentro de casa, era sempre muito pouco, era sempre muito limitado, não tinha dinheiro. Quando eu conheci o Wellington, eu vi com os meus olhos essa situação e essa situação veio já desde a infância deles. Quando eu conheci o Wellington, ele era amigo do Serasa e do SPC. Ele estava endividado. Bem-vindo, Cabral. Hoje à tarde a gente tem uma reunião, depois eu vou te responder ali, tá? Bem-vindo. Ouve, Cabral, essa porque você é homem e a gente está falando sobre coisas que impedem o homem de prosperar. Então fica aí nessa live, compartilha com outras pessoas para que as pessoas possam ouvir a raiz do problema. Por que isso acontece? Porque não adianta a mulher ficar falando, você não prospera, você não trabalha, você não faz o suficiente, eu acordo mais cedo do que você. Não adianta. Olha para a raiz do problema. Por que ele faz o que faz e por que ele não faz o que tem que fazer? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Por que ele faz o que faz hoje e por que ele não faz o que tem que fazer? O Wellington não tinha a força do masculino, perdeu o pai muito cedo e foi criado por mulheres. O que o meu marido viu na infância dele? Muita falta. Falta de dinheiro, muita desculpa à família, irresponsabilidade, comprar coisas que não tinha capacidade para pagar, a família devendo aluguel, a família abrindo negócios e não dando certo, a mãe tentando vender e não conseguia, às vezes tinha que todos os dias lá fazer muita força para vender e não conseguia. Ele assistiu isso. O meu marido trouxe esse molde da família dele. Vocês entendem o que eu contei para vocês sobre a minha história da minha infância? Eu não era rica, mas a Morgana se sentia rica porque o pai falava que ela podia ter acesso a tudo que ela queria. Vocês entendem? Então eu trouxe isso no meu molde que eu vi na minha infância. O meu marido não. O que ele trouxe foi o contrário disso. Quando eu coloco o dinheiro nas mãos do meu marido, o que ele faz? A mesma coisa que ele viu na infância dele, o molde familiar que ele teve. E isso eu consegui enxergar com clareza, não só na vida do meu marido, como na vida das minhas cunhadas, que repetiam o mesmo ciclo que a mãe passou. Abrindo negócios, fechando negócios, falindo negócios, não dando certo, não conseguindo vender, não conseguindo fazer o dinheiro, não tendo aquela força. Então, assim, eu vi isso repetir. Eu vi isso repetir dentro da minha casa. E bem-vinda, Morgana, minha xará. Então, eu vi isso acontecer. Ah, sim, tá fazendo reunião com o Wellington. Ela é de Blumenau, também sou. Eu nasci em Brusque, mas morei parte da minha vida em Blumenau. Então, o que eu falei pra vocês, né? A ausência paterna, quando nós não somos criados pelos pais, a gente perde a força, a direção, a segurança, a disciplina e a responsabilidade. Isso tudo que eu tô falando da parte paterna, que eu tô falando pra vocês, é o que eu tinha. Vou falar pra vocês uma coisa que eu trouxe de molde do meu pai, que era o empreendedor dentro de casa. O meu pai, ele falava que ele era excelente. Morgana criança, eu vi dos meus 0 aos 7 anos, pessoas, porque naquela época não tinha WhatsApp e telefone, acho que nem tinha naquela fase. Pessoas bater na porta do meu pai e eu ouvi as pessoas falando: nossa, seu João, que bom que eu encontrei o endereço do senhor. Eu preciso do senhor para fazer uma obra e eu sei que o senhor é o artista, o senhor é o melhor de todos. Eu já contratei outras pessoas e essas pessoas não foram boas, o senhor é excelente, eu pago o que o senhor quiser. Vocês entendem que eu ouvi aquilo do meu pai e eu falava: nossa, meu pai é excelente. Por mais que meu pai era agressivo, meu pai causou vários traumas, eu olhava aquilo e eu falava: meu pai é excelente, eu quero ser igual ao meu pai. Logo a Morgana, como empreendedora, na jornada empreendedora dela, ela se torna o quê? É o que mais sai da minha boca. Eu sou excelente em tudo que eu faço. Gente, eu tenho um valor no meu trabalho que vocês não têm noção. Chega até, tipo assim, quem não entende de valor, fala assim: meu Deus, ela se acha demais. Não, eu falo assim, meu trabalho é perfeito.
eu sou a melhor naquilo que eu faço, eu entrego o melhor. Logo, quando eu entendo o valor dentro de mim, porque eu aprendi aquilo na minha infância através do meu pai, eu falo o quê? Eu passo um orçamento para um cliente com um valor bem expressivo. E o cliente aprova porque eu passo confiança. Então eu falei para vocês, a ausência paterna, ela traz ausência de força, de direção, de segurança, de disciplina e de responsabilidade. Às vezes você teve a figura paterna, mas te mostrou tudo ao contrário disso aqui. Às vezes mostrou o contrário disso aqui, pais que não eram responsáveis, então passou, isso você trouxe como bagagem da sua infância. Quando falta isso, você tem uma ferida aberta, uma capa de proteção. Quando eu falei pra vocês que quando eu faço a inversão de papéis com o Wellington, colocando cada um no seu devido lugar, ele ocupando o lugar masculino e ocupando o feminino, e eu falo que agora o dinheiro vai ficar nas mãos dele e aquilo não deu certo, foi porque o molde mental do meu marido, criado somente por mulheres, não é o problema ser criado por mulheres, o problema principal é o que vinha da raiz da família dele. Muitas pessoas com divórcio, muitas pessoas que não deram certo financeiramente, muitas pessoas que não sabiam fazer dinheiro, muitas pessoas endividadas, muitas pessoas sem patrimônio. Ele viu isso. Então, quando eu coloco o dinheiro nas mãos do meu marido e confio a ele aquilo que ele ia fazer, e ele ainda não tinha curado essas feridas, eu coloquei no momento errado, logo acontecem perdas na nossa família, perdas financeiras, eu tô falando de dinheiro mesmo, tá? Aqui o foco mesmo que a gente tá falando, geralmente eu não falo de dinheiro nas minhas lives, eu tô falando hoje realmente de prosperidade. Por quê? Porque todos nós precisamos do dinheiro também para viver, ele faz parte. Então, a raiz do... Bem-vinda, Franciele. A Morgana colocou. Bom dia. Oi? Isso, o Ed tá falando aqui, ó. Olha uma raiz do bonzinho. O homem que foi criado por mulheres, ele se torna um homem bonzinho, ele fala assim pra todo mundo. Meu Deus, eu amava o meu marido porque eu me apaixonei por isso. Eu tinha energia masculina, eu queria encontrar um homem contrário meu, né? Polo positivo e negativo. Um homem que falasse sim pra mim pra tudo. Eu que mandava dentro de casa. Eu que sempre dava a última palavra. Só que eu não fazia isso só dentro de casa. Eu fazia isso fora de casa, eu mostrava pra todo mundo que quem mandava nessa casa era eu. Todas as pessoas falavam, eu achava o máximo, as pessoas falavam assim, ah, Wellington, vamos em tal lugar? Ah, não, pergunta pra Morgana, porque não adianta falar com ela, então é a Morgana quem decide. Todo mundo sabia disso. Hoje eu falo assim, nossa, eu enfraqueci meu marido com essa ferida. Só que o bom é que a gente tem o poder de aprender, de ter conhecimento, mudar comportamento e a gente transformar. Então eu falei pra vocês que quando a pessoa tem ausência paterna, está dando quase uma hora de live aqui, a gente já vai finalizar daqui uns 10, 15 minutos. Agora eu vou entregar o ouro pra vocês. Ferida aberta. Lembra que eu falei pra vocês? Ferida aberta. O Wellington, ele não sabia gerir dinheiro, ele não tinha gestão financeira, logo perdemos muito dinheiro, porque ele emprestou dinheiro pra pessoas que não devolveram o dinheiro. Ele emprestou dinheiro, acabou criando desarmonia dentro do nosso lar, porque pra Morgana, dívidas é uma coisa que não existe dentro do meu processo. Não existe. Eu não fico, eu posso viver de forma escassa, digo assim, eu consigo gerir bem o meu dinheiro para que eu não faça, que eu não compre coisas além do que eu posso. Bem-vinda, Úrsula. Quanto tempo? Então, o que eu falei para vocês que ferida aberta. Então, eu coloquei o dinheiro nas mãos do Wellington no momento errado, porque ele tinha uma ferida aberta, ele foi moldado pela mãe, pela linha da família dele, de uma forma que o dinheiro, eles não carregavam a força, viviam endividados, tudo que abriam, fechavam, não dava certo. Ele trouxe esse molde. E eu não entendia, a gente brigou muito, a gente discutiu, a gente perdeu muitas coisas, por isso que eu falo 60% dos divórcios, hoje, eles estão, por quê? Porque as pessoas não sabem lidar com o dinheiro, e não é só lidar com o dinheiro, porque eu poderia estar passando para vocês aqui uma aula uma live sobre gestão financeira e falar, vocês têm que colocar 10% em tal coisa, 20% em tal coisa, vocês têm que separar dinheiro para viajar. Não, gente, eu tô chegando para vocês aqui, eu tô entregando um ouro, eu estou chegando na causa, na raiz do problema. Quando vocês estão olhando para o marido de vocês e falando que eles não prosperam, que eles não fazem o que não está sendo feito, vocês não estão fazendo a pergunta por que eles fazem o que fazem e por que eles não fazem aquilo que tem que fazer. Vocês não estão fazendo essa pergunta, porque aí vocês vão chegar na causa. E quando a gente chega na causa, não tem como olhar para nossa infância, não tem como a gente não olhar para o nosso sogro e para nossa sogra, não tem como a gente olhar o molde, a forma que meu marido foi formado. Nós estamos em processo de formação. O meu marido, ele foi formado na infância dele e ele traz traumas e bloqueios como eu também trago. Eu também trago a mesma coisa.
Agora, se eu for falar pra vocês, Morgana, beleza, aí você teve a sabedoria, o dinheiro está nas mãos erradas. Por quê? Não é porque o marido não pode cuidar, ele pode cuidar. Não é porque a mulher não pode cuidar, ela pode cuidar, mas ela tem que curar a ferida dela. Senão ela vai repetir ciclos. Senão ela vai honrar a família número 1 dela, passando pelas mesmas situações e dificuldades que a família número 1 também passa. Às vezes, tem pessoas que estão repetindo tanto o ciclo, ela casa com outra pessoa que tira ela desse ciclo. Essa pessoa que não passou pela mesma situação que a outra, ela vai lá e arranca. Eu fiz isso com o Wellington. Eu arranquei ele de um ciclo de repetição de dívidas, de falta de dinheiro, de falta de força. Só que eu tive que fazer. Eu fui fazendo. Logo quando a gente coloca o dinheiro na mão da pessoa que ainda não está curada, não tem um entendimento, não vai dar certo. Por exemplo, se o meu marido é narcisista, ele pegou, provavelmente, se meu marido é narcisista, ele teve uma mãe ou um pai narcisista. Logo, ele traz o quê? O molde do narcisista. Daí eu pego e falo assim, ai, mas o meu marido, ele só quer ser elogiado e ele me humilha. O meu marido me humilha. Eu sou humilhada, eu sou rejeitada, ele não dá o melhor pra mim, o melhor é só pra ele. Aí você tá afirmando, você tá julgando. Só que você olhou pra história da infância dele. Daí você pode falar, Morgana, eu olhei pra história do meu marido, só que ele não busca a evolução. Eu sempre falo, quem descobre a verdade primeiro e a verdade liberta, mude você primeiro. Começa você a mudar o seu comportamento. Começa você a se tratar. Toda vez que ele for te humilhar, você vai entender. Você não vai se sentir humilhada. Você vai entender que aquela humilhação está acontecendo porque ele foi moldado daquela forma. Logo, se você não abre essa ferida não fica de rejeição ali, de ficar sofrendo, ele não vai mais fazer. Nós somos um espelho, um alimenta a ferida do outro. Um está ali para ajudar a alimentar a ferida do outro. Quando não existe mais ferida, não tem mais o que alimentar. Então começa na gente, a gente começa fazendo essa mudança através de nós mesmos. Quem descobriu a verdade primeiro, a verdade liberta. E liberta não só uma família, como gerações inteiras. Gerações inteiras. Quando você se liberta de algo, você se cura, você cura gerações inteiras. Então estou falando para vocês aqui que uma lembrança que eu trouxe, né? A ferida aberta, os bloqueios que a gente olha para os bloqueios da família. Tem alunos meus que lembram de infância, e quando eu pergunto sobre a questão da infância, a pessoa fala assim, eu não lembro. O que ela tem? Ela teve um forte impacto emocional, às vezes, a pessoa, em alguma fase da vida dela. Eu vou falar o exemplo de abuso, pessoas que foram abusadas e não lembram. Às vezes elas foram abusadas lá aos 10 anos de idade, um exemplo. Ela foi lá, foi abusada. Ela apaga. A memória dela foi tão impactante aquilo pra ela sofreu tanto, ela teve tanta vergonha do que aconteceu e ela não pôde compartilhar aquilo com ninguém, ou ela compartilhou e alguém julgou, ainda brigou, bateu, fez alguma coisa errada. Aquilo foi tão impactante que na vida adulta dela, o que ela faz? Ela apaga aquele momento. Ela desliga, simplesmente desliga aquilo. Só que ela foi moldada por aquilo. O corpo dela responde àquilo sem ela lembrar. Por isso que a gente fala que a gente tem que chegar na causa, na raiz do problema. A mente protege a pessoa das dores intensas. Então, assim, a minha mente me protege de dores intensas. Então, eu vou achar alguém que vai estar alimentando a minha ferida. E eu quero me proteger o tempo todo. Lembra que eu falei pra vocês que a Morgana era a Mulher Maravilha? Ela queria só se proteger. E eu tinha um homem que me cutucava. Um homem que eu queria guardar dinheiro e ele queria gastar dinheiro. Vocês entendem? Então, um vai alimentando o problema do outro. Então, eu falei ali pra vocês, né? O neurônio espelho, ele repete padrões e o corpo lembra o que a mente esqueceu. Nosso corpo lembra o que a mente esqueceu. Por isso que existe o ciclo de repetição. Tem homens que relatam que ele faz tudo pra prosperar, mas não consegue. Eu tenho vários mentorados que falam isso, ou as mulheres dos mentorados que são minhas alunas. Eu faço tudo pra prosperar, Morgana, mas eu não consigo. Me diz uma coisa aqui, se puderem escrever aqui pra mim, o que você precisa pra ganhar dinheiro? O que você precisa... Não vamos falar na parte espiritual, tá? Porque a gente tem que orar, tem que se conectar com Deus, isso aí é primícias do que a gente... Mas o que você precisa quando você vai pra rua, você vai trabalhar? O que você precisa pra ganhar dinheiro? Uma técnica, um conhecimento, um aprendizado que você tem que ser muito bom numa coisa. O que você precisa para ganhar dinheiro? Qual que é a coisa mais importante que hoje todas as pessoas deveriam estudar sobre isso? E é uma coisa que eu temia, eu não gostava, achava insuportável isso. O que vocês... qual que é uma habilidade, algo que uma pessoa que hoje quer ganhar dinheiro, ela precisa ter? Vocês podem colocar aqui para mim? Nós estamos aí, ó, quase 20 pessoas.
Coloquem pra mim o que é uma habilidade ou algo que a pessoa deveria estudar, que não é da parte espiritual agora, a gente tá falando do dinheiro, o que a pessoa precisa ter, aprender pra ela crescer profissionalmente, para ela ganhar mais dinheiro. Coloquem aqui. A Jéssica, que é lá da Suíça, colocou que é vendas. A Jéssica tá colocando vendas. A Claudiana colocou persuasão. A Luciana colocou vendas. A Valéria colocou conhecimento. Qual que é a técnica, qual que é a área que você tem que estudar para você prosperar, para você ganhar dinheiro? Aqui as pessoas estão colocando, ó, comunicação, vendas, comunicação, conhecimento, persuasão. Tem várias coisas aqui. Posso falar pra vocês? Vocês viram que várias palavras aqui foram repetidas mais vezes. Vendas. Quem não sabe vender não ganha dinheiro. Comunicação faz parte? Claro que se eu não saber me comunicar, eu não vou vender também, mas vou falar pra vocês. Morgana não sabia se comunicar. Morgana tinha bloqueio de fala. Morgana era envergonhada, era tímida, tinha trauma de falar em público. Morgana vendia muito dinheiro. Vendia dinheiro, não, ganhava muito dinheiro, ganha muito dinheiro. Morgana sabia vender muito sem vender. E aí? Sem se comunicar. Morgana só observava, Morgana ficava quieta, Morgana ouvia muito, Morgana prestava atenção nos detalhes, Morgana vendia muito, mas além disso tudo, Morgana tinha uma raiz na infância que veio da parte paterna, uma força de falar que tudo que eu faço é excelente, que tudo que eu faço dá certo. Eu não preciso vender, as pessoas batem na minha porta, porque o seu João, meu pai, as pessoas batiam na porta dele, não existia telefone e falavam: eu estava à procura do senhor, que bom que eu achei o teu endereço, porque o senhor é o melhor profissional da cidade. Eu, criança, ouvia isso. A Silmara colocou espiritualidade. Silmara, eu coloquei aqui no começo, né? Pra colocar a relacionada a dinheiro. A espiritualidade é a primeira, você tá certa. Mas depois, o que a gente precisa? A gente precisa saber vender. A gente precisa saber vender. Só que o mais importante do que saber vender, a gente tem que saber a raiz do problema. E por que meu marido não sabe vender? É uma pergunta, não tô falando do meu marido em si. Eu tô fazendo pra vocês perguntarem pra vocês por que eu não sei vender ou por que meu marido não sabe vender. Por que ele não sabe vender? Muitas vezes por quê? Porque eles viram os pais não saber vender. Os pais tentavam vender e não conseguiam. Aquele molde dele foi o quê? Eu via minha mãe, meu pai tentar vender e não conseguia. Abrir negócios e fechar. Investir numa coisa e falir a empresa. Ou falir o casamento. Então, além de vendas, a pessoa precisa, ela tem que estudar sobre vendas, ela precisa estudar sobre vendas, mas ela tem que entender que ela tem que encontrar a raiz, a causa do negócio. E o que eu queria trazer para vocês aqui, que é a chave, é o pulo do gato, é o que... são alguns bloqueios, tá? Eu tô falando de alguns que eu tive um boom muito grande. A pessoa que vende, a pessoa que sabe vender, ela tem que ter uma característica, ela tem que ter ambição. Ela tem que ser ambiciosa. Para quem acha que ambição é uma palavra negativa, procure no dicionário, procure no ChatGPT. Ela precisa ter uma ambição, um desejo por crescer. Um desejo profundo por crescer. Mas tem pessoas que não desejam porque se eu crescer profissionalmente, se eu ganhar dinheiro, eu vou ser maior que a minha mãe. Inconscientemente. Se eu ganhar dinheiro hoje, eu vou ser maior que meu pai. Se ele não teve essa força do masculino falando você pode, tudo você consegue, ele acreditou só nas coisas que foi amaldiçoada na vida dele, ele não carrega essa força. Pra quem quer vender muito, ganhar muito dinheiro, ele precisa ter ambição. Eu vou falar pra vocês, eu sou uma pessoa tão ambiciosa. Eu tive que baixar minha bola, que eu era muito ambiciosa, vocês não têm noção. Eu tenho uma intimidade com o dinheiro que vocês não têm noção. O dinheiro, eu não corro atrás do dinheiro, o dinheiro corre atrás de mim. Porque eu trouxe da minha raiz familiar a prosperidade. Eu via meu pai chegando com bolos de dinheiro dentro de casa, muito dinheiro dentro de casa. E eu achava que aquilo lá, né? A gente vê um bolo de dinheiro, às vezes é notinha de R$1. Mas você vê, a criança não entende o valor daquele dinheiro, ela fala assim, nossa, eu tô rica, eu tô vendo muito dinheiro. Vocês entendem? E agora quando a pessoa não vê, quando a pessoa não tem nem o que comer, quando a pessoa vê a mãe chorando à noite porque ela perdeu um negócio, porque ela abriu um negócio, ou porque ela precisava, ela saiu de casa para vender uma coisa, para botar o dinheiro na mesa naquele dia. E ela volta para casa frustrada porque ela recebeu um não. Ele não carrega essa ambição. Temos que curar a raiz do negócio. Então aqui, agora o principal.
eu vou trazer para vocês um problema que muitas pessoas aqui não prosperam, muitos homens não prosperam, e vocês, se é mulher que tá aqui, procurem nos seus maridos isso, se vocês identificam, né? A figura da rejeição e do abandono. Quantas pessoas foram rejeitadas e abandonadas? Homens, vocês que têm ferida aberta ainda não curada da rejeição de pai e de mãe, ou do abandono de pai e de mãe, vocês que têm essa ferida aberta da rejeição e do abandono, vocês saem para vender, vocês vão para a rua. Bem-vinda a Fernanda lá de Floripa, o David, que é nosso mentorado, bem-vindos. Vocês chegaram na entrega do ouro, tá? Vocês chegaram no momento da entrega do ouro. Homens, eu tô falando homens porque eu sempre falo para as mulheres, né? A minha mentoria é de mulheres, mas aqui a gente tem homens e mulheres, né? Eu tô falando assim, ó, homens, a mulher que o marido dela não prospera, né? O homem que teve, ou a mulher, né, que teve a ferida de rejeição e de abandono, sabe o que acontece quando ele vai vender? Ele já não tem ambição. Ele já não tem ambição, porque não foi instalada a ambição nele lá na infância dele. Não foi instalada a prosperidade nele na infância dele. Ele já não tem ambição e ele foi rejeitado por alguém ou abandonado. Por exemplo, o Wellington perdeu o pai com 8 anos, ele quase não tem lembranças do pai. Quando ele foi rejeitado e abandonado, sabe o que ele faz quando ele sai para vender? Valéria, você que vendia carros, né? Você vendia, eu acho que era seguro para automóveis, alguma coisa assim, né? Você vendia, você tinha que fazer vendas. Se você identificasse que dentro do seu time de vendas tinha alguém com problema de rejeição e de abandono, você poderia ajudar ele a curar a ferida dele e ele ia ser o melhor vendedor da tua loja. Sabe por quê? A pessoa que tem a ferida aberta de rejeição e de abandono, o que ela faz? Ela é vendedora, ela vai lá vender alguma coisa. Ela precisa vender um produto, ela precisa vender a empresa dela. O que ela vai fazer? Ela vai vender o produto dela, ela vai oferecer, ela vai ser rejeitado. Esse homem ele vai ser rejeitado na venda. Ou pior, a pessoa vai falar assim: "Oh, David, que legal que você tá aqui. Eu quero comprar o teu produto. Eu só vou falar com a minha esposa, ou eu só vou fazer tal coisa e depois eu entro em contato contigo, mas tá tudo certo". Daí você fala assim: "Tá, mas qual que é o projeto que você quer fechar? Eu quero o melhor". Nossa, o marido sai da reunião lá e fala assim: "Meu Deus do céu, vendi um grande projeto". Daí o que a pessoa faz? Ela abandona. Nunca mais aparece na frente da pessoa. A pessoa do outro lado lá não sabia falar não. Ela não sabia falar não. Daí o que ela faz? Ela pega, abandona. Ela nunca mais vê a pessoa, ela desliga o telefone, ela bloqueia, ela faz isso. Você é rejeitado e você é abandonado nas vendas. E posso ir um pouco mais além? A Jéssica falou aqui sobre o desconto. Você não sabe que você tem valor, você corre atrás das pessoas falando: "Eu faço pela metade do preço, porque um dia eu fui rejeitado de lá, então eu não tenho valor comigo mesmo". E então a pessoa rejeitada, a pessoa abandonada, a pessoa acha que não tem valor. E vou falar pra vocês, não é só nas vendas que você perde. A sua esposa te rejeita, os seus amigos te rejeitam. Você quer fazer amizade com muitas pessoas, só que ninguém quer ser teu amigo. Você é rejeitado o tempo todo, porque até que eu cure essa ferida aberta, até que eu cure essa ferida da rejeição, do abandono, do achar que não tem valor, eu encontro o quê? Uma pessoa que vai alimentar a minha ferida o tempo todo. Profissionalmente, no casamento e em outras áreas da vida. Daí você fala: "Ok, Morgana, me identifiquei com o problema. Eu descobri por que eu não vendo, por que eu não prospero. Eu descobri por que meu marido não prospera". Lembra que eu coloquei no início da live? O tema da live é o quê? Tem algo impedindo o seu marido de prosperar, mas não é o que você imagina. E é isso que eu tô falando pra vocês. Vocês muitas vezes, ó, a pergunta da Jéssica, como curar? Você muitas vezes vai lá e fala: "Meu marido é malandro, meu marido não acorda cedo, o meu marido não faz o que tem que fazer, o meu marido isso, meu marido aquilo". Daí a mulher faz o que? Ela olha pra aquele marido fraco e ela fala: "Eu preciso ser forte, eu preciso trabalhar, eu preciso ser pau na máquina, eu quero ter conforto, eu quero ir numa boa academia, eu quero comprar boas roupas". Daí o que a mulher faz? Ela inverte os papéis com o papel com o marido sem olhar pra raiz do problema. Como curar? A Jéssica tá perguntando. Arrasta pra cima, Jéssica, entra na minha mentoria Mapa da Realeza que eu vou te contar como curar essa ferida. É que assim, ó, o que eu falo pra vocês, tá? Aqui a gente tá trazendo consciência. Eu vou trazer pra vocês, claro, algumas dicas pra... Aqui eu elevei o nível de consciência de vocês. A gente tá trazendo clareza. Putz, faz sentido. Identifiquei, meu marido faz isso, ou eu faço isso, né? Porque nós temos
Nós mulheres também trabalhamos ali com vendas. E como que eu faço para resolver essa situação? Seria muito bom eu colocar para vocês aqui uma resposta escrita como curar e dar para vocês uma semente da cura. Não é bem assim. Porque aqui a gente está elevando o nível de consciência. Eu não consigo fazer nem isso tão claro, com tanta clareza com as minhas mentoradas em grupo. A Luciana falou, conta pra gente amanhã no Mapa da Realeza. A Luciana é minha aluna do Mapa da Realeza. Mas numa mentoria em grupo, eu consigo trazer mais clareza numa mentoria individual. Por quê? É camada por camada, camada por camada. A Luciana já passou por algumas situações com o marido, já fiz reunião com o marido, já fiz reunião com ela, mas é camada por camada, Luciana, camada por camada. Tudo tem um tempo certo. Da mesma forma que foi instalado durante 30, 40 anos algo negativo, porque o homem, ele repetiu aquilo que aprendeu dos pais, para tirar isso... Ainda, só pra vocês terem uma noção, eu descobri isso com muita clareza através do meu relacionamento e também dos meus mentorados. Eu consegui aprender, estudar, curar através disso. Só que hoje ainda o dinheiro não está nas mãos do meu marido. Porque quando eu entendi que ele tinha esse problema e quando eu vi o resultado que estava dando eu colocar o dinheiro nas mãos dele, ele ficar com toda a gestão do dinheiro, e a gente perdeu em alguns momentos muito dinheiro, eu entendi que isso só pode acontecer quando ele estiver 100% curado. Numa reunião com o Wellington, olha a importância da comunicação entre o casal. Eu tive que falar, Wellington, chegou o momento da gente ter que tirar cartão de crédito. Chegou o momento da gente eu ter acesso a todas as contas, não só as minhas contas. Nós temos contas conjuntas, mas a gente também tem algumas contas individuais, contas pequenas. Eu falei, eu preciso saber do que está acontecendo. Eu preciso saber do que você está fazendo. E sabe que era uma coisa assim que quanto mais ele fazia, mais ele alimentava aquilo, mais ele errava. Hoje, que bom que ele tem a clareza. Hoje é mais fácil, hoje ele faz perguntas. Hoje, o Wellington, ele pergunta, Morgana, tô pensando em fazer tal negócio, o que você acha? Por quê? Porque ele sabe que ele tem a ferida. Ele sabe que ele viveu de um molde que trouxe muitos problemas. Então, assim, como curar? Primeiro começa com a consciência, tá, Jéssica? Como curar? Aqui, rapidamente, claro. Começa com a consciência. Se poder participar da mentoria pra gente trazer mais clareza e trabalhar isso é um processo que faz parte, é importante. Mas, assim, primeiro consciência. Entendi? Me identifiquei. Qual que é o próximo passo? Primeiro estude a raiz do problema. Família do marido e família da esposa. Eu trago isso, contar até pra vocês aqui rapidamente, um problema que eu tinha. Minha mãe nunca teve toalhas de banho muito maravilhosas. Minha mãe usava toalhas de banho daquelas bem fininhas. Se eu contar pra vocês que hoje na minha casa nós temos toalhas maravilhosas, só que eu uso ainda a toalha fininha. O Wellington olha pra mim e ele falou, eu vou jogar isso aqui fora, eu vou pegar e eu vou mostrar numa live a toalha que você se seca e não sei o quê. E Nana, ele começou a falar várias coisas. Gente, eu sou apaixonada pela aquela toalha bem fininha, bem pequenininha. A do Wellington é gigante, parece uma roupa de cama, aqueles não sei quantos fios, toda macia. Eu falo, aquela toalha não seca, que seca é aquela fininha, porque eu tô honrando a minha mãe, eu tô honrando a minha raiz. Só que eu estou trabalhando para não fazer isso. Para eu poder mudar, quanto mais eu sinto vontade de usar a toalha fininha, eu falo, opa, eu preciso mudar o molde, eu preciso treinar. Mas vocês entendem que é difícil? É difícil, ainda é difícil para o Wellington ter a gestão financeira. Porque ele viveu e viu e ouviu muitas coisas na infância dele que mostravam o contrário daquilo. Ah, bem-vinda, eu sou Meire. Deve ser Meire. A Claudiana colocou aqui, Magno é muito próspero. Mas eu me sinto em uma luta constante em não ser suficiente profissionalmente. Parece que trabalho muito e sinto que colho pouco. Preciso trabalhar nisso. Eu acho, né, você como minha mentorada, vocês estão lá há pouco tempo, né, Claudiana? Eu acho que vocês têm um pouquinho de papel trocado. Isso muito vem da tua parte que você fala. Você sente uma luta constante em ser suficiente profissionalmente. Olha para a história dos teus pais. Porque às vezes a tua mãe não foi, você quer mostrar que você pode ser além dela, ou quer ser igual a ela, você quer espelhar alguém da sua família, então tem que dar uma olhada nisso. Porque quando a gente entende o nosso papel, a gente não fica nessa luta constante de se sentir insuficiente, até porque a suficiência profissional, ela vem do masculino e não do feminino. Não tem problema a gente trabalhar.
Só que hoje eu falo para as mulheres, se você tem a possibilidade de ficar dentro da sua casa cuidando do seu filho e fazendo coisas de casa, porque hoje a gente pode, eu trabalho dentro de casa, e fazer coisas de casa, dê a prioridade para aquilo que é o papel da mulher, que é cuidar dos filhos, é cuidar da casa, é manter a chama para o marido, é sentir vontade de voltar para casa. E aqui ela fala, parece que trabalho muito e sinto que colho pouco, preciso trabalhar nisso. Então você está rodando, eu falo que é aquela coisa, né? Não é nem uma palavra de rainha, mas você está rodando atrás do rabo. Você faz e não chega na conclusão da prosperidade. Aí tem sim um trauma, uma ferida aberta, alguma coisa que depois você vai ver que você vai fazer da forma certa e o dinheiro vai vir naturalmente, ele vai circular, você vai receber, você vai dar, você vai receber, você vai dar, você vai servir. Então assim, tudo é tempo e treino, tudo é tempo e treino. Então eu falei pra vocês, olhem muito, eu trouxe pra vocês ali a raiz da rejeição, do abandono, é isso que eu trouxe pra vocês, mas também tem da escassez. A pessoa muito escassa, ela quer desconto em tudo. Ela quer pegar e comprar um produto que vale R$100, mas ela quer oferecer 50. E ela se acha uma boa negociadora. A pessoa escassa que faz isso, ela recebe tudo que eu dou, eu recebo. Tudo que eu dou, eu recebo. Sempre existe um desequilíbrio quando eu peço muito desconto. Tem problema pedir desconto? Não tem problema. Você pode pedir se você olhar aquele produto e falar assim, não, eu achei lá no lugar tal o mesmo produto, mas eu quero comprar com você. Você está negociando, tá tudo certo, faz parte de uma negociação. Mas quando você tem um produto que ele vale aquilo e você começa a pedir descontos, logo, você quando for alguém comprar o teu produto, vai acontecer a mesma coisa, existe um equilíbrio. Aquilo que você tirou do outro, você vai receber de forma que vão tirar de você também. Então tem a parte escassa também na venda. Cuidar com a raiz, a dor, o trauma da escassez. Bem-vinda, Renata, e aqui a Meire falou, sou Meire, bem-vinda. Então, a Luciana falou, vai na Trousseau. Se eu te falar que foi lá que nós compramos toalha, o Wellington falou, eu vou quebrar o teu bloqueio da toalha. Nós vamos acabar com essa escassez da toalha. Nós fomos aqui numa loja e a gente comprou as toalhas da Trousseau. E são toalhas caríssimas, maravilhosas, dessa grossura, é grande, parece um cobertor. E vou falar pra vocês que eu ainda prefiro a toalha fininha, pequenininha. Mas estou aprendendo, estou aqui treinando. Bem-vinda, Jéssica Muniz. Estou aqui aprendendo e treinando, por isso que eu falo, quando a gente faz uma mentoria individual e a gente consegue arrancar da pessoa, extrair da pessoa a raiz do problema, a gente trabalha isso de forma individual e a gente vai elevando o nível de consciência até mudar o comportamento. Eu falei pra vocês hoje, eu estou estudando sobre rainhas. Sabe o que eu tenho feito ultimamente? A minha mentoria se chama Mapa da Realeza. Eu tenho estudado sobre rainhas, eu tenho olhado, primeiro estudei reis na Bíblia, eu estou olhando castelos, eu estou olhando, estudando as histórias das rainhas, eu estou vendo filmes que falam sobre rainhas. Por quê? Porque eu não tive um comportamento, não foi moldado na minha infância o comportamento de uma rainha. Foi moldado na minha infância um comportamento agressivo. Logo, para eu aprender isso, eu preciso espelhar, eu preciso olhar, eu preciso estudar, eu preciso mudar o meu comportamento. A Jéssica, toalhas que ele comprou, chegava a arranhar as toalhas de antes, né, Jéssica? Então, a Luana, bem-vinda. Renata, nós estamos finalizando, gente. Vocês perderam essa live, ela vai ficar gravada, tá? Eu vou deixar gravada. Compartilhem com alguém que está precisando ouvir isso. Temos que curar a nossa ferida da infância. Por quê? Eu falei pra vocês, pra você prosperar, você precisa saber vender e você precisa ter ambição. Talvez a ambição não foi ensinada pra vocês lá no início, vocês não aprenderam a ser ambiciosos, a querer ganhar o dinheiro, a aprender a como fazer o dinheiro. Você aprendeu o quê? De forma escassa, pais e mães que ganhavam e perdiam, vocês viram falência, então tudo isso a gente traz como molde para nossa vida adulta. Então vendas e ambição, ok, você descobre isso, só que o que a gente precisa? Entender a ferida. Muitas pessoas foram rejeitadas, abandonadas e passaram por escassez. As pessoas que passaram por isso hoje, elas são rejeitadas, abandonadas, são escassas nas vendas. Elas não conseguem vender, elas não conseguem prosperar. Gente, quando você faz a cura dessa ferida, a prosperidade ela jorra na sua vida de uma forma abundante. Outra coisa, andem com pessoas que têm o resultado que vocês não têm. Isso é espelhamento. Por que hoje eu moro em Alphaville? Eu prefiro morar em Florianópolis, que era a cidade que eu morava.
A minha voz tá até falhando aqui, eu tô mais de 1 hora, mas tá tudo certo, tem que entregar. Então, por que eu estou morando em Alphaville? Porque eu estou convivendo com pessoas que carregam coisas que eu não carregava, que eu não aprendi na minha infância. E hoje, ao estar muito próximo, eu estou modelando. O meu neurônio, o espelho, está modelando aquelas pessoas que carregam coisas que eu ainda não carrego. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Eu acho que eu falei tudo pra vocês. Aqui, vou deixar uma mensagem final. Prosperidade começa na alma. A ferida, ela é almática. Prosperidade, ela começa na alma. A ferida, ela é almática. Prosperidade começa na alma. E uma alma ferida não prospera. Prosperidade começa na alma. E uma alma ferida não prospera. Pessoal, vamos bater uma foto aqui. Se puderem bater uma foto minha e coloca aqui. Qual foi a maior chave que você pegou dessa live? Se você não assistiu completa, assiste, depois posta essa foto e compartilha com outras pessoas. Eu acho de suma importância, tá? Eu ia dar essa aula dentro da minha mentoria amanhã. Claro que amanhã eu vou abrir mais para as mulheres que estão aqui comigo, que são da mentoria, eu vou abrir mais sobre esse assunto. Mas eu resolvi abrir aqui para vocês porque me deu um boom muito forte essa semana. Eu estou estudando muito, Deus colocou na minha mente esse ano o estudar sobre gestão financeira, finanças e prosperidade. Então estou compartilhando isso com vocês porque faz toda a diferença. Muitos casais estão se separando por falta de gestão financeira. E não é só saber lidar com o dinheiro, é saber qual a causa, a raiz que faz o meu marido não prosperar ou a minha esposa não prosperar. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Quem puder fazer uma foto, vou fazer aqui também. Que hoje seja a melhor sexta-feira da vida de vocês. Que seja o melhor dia da vida de vocês. Se ficar alguma dúvida, mandem perguntas. Podem me chamar aqui no chat do Instagram que eu respondo para vocês. Um beijão.